Muito bem, senhoras e senhores, a sorte está lançada. Vamos lá? Está fechado o microfone. Nossa querida Vânia, ela foi a primeira que fez a pergunta. Ela está vindo, ó, se arrumou, fashion. Olha, cheia de esperança, verde refulgência. Vamos ver o que vai sair aí. Vânia. Oi. Oi. Eu fiz a pergunta, o que nós podemos fazer quando nós estamos sozinhos em casa, além do Mahamandra? Uma orientação. Eu realmente não sei. Realmente, né? Olha só. O pessoal fala, né? Oficina vazia, todo cuidado é pouco, né? Onde tem menino, não se pode vacilar. Ou seja, como fazer para ocupar a minha mente quando eu estou sozinha? Meu Deus, né? Quando eu ficar sozinho, o que eu vou fazer para, né, não me sabotar? Eu não preciso de ninguém para fazer. Não posso falar aqui, só posso cantar nos bastidores. Mas vocês já sabem, né? Então, eu não preciso de ninguém para fazer comigo. Quando eu estou sozinha, isso pode ser perigoso para mim? E se for perigoso, qual é o nível do perigo que eu estou correndo se eu ficar sozinha? Tem uma forma de eu não ficar sozinha para não correr esse risco? É mais ou menos isso? Não, o que a gente pode fazer de prática? Porque a gente faz a repetição, eu tenho a gravação do Mahamantra, eu faço Tá. também em casa, quando eu não Tá posso bom. entrar na sala. Mas, assim, uma outra prática para ajudar a elevação espiritual, para sair da roda de samsara, Sim. alguma coisa que a gente Sim. possa praticar e que não seja de forma errada. Tá, entendi. Essa ocupação é uma ocupação para essa preocupação, ou seja, essa busca por um sadhana interno, pessoal, em casa, ela tem uma função didática que é de manter a mente conectada de uma maneira transcendente para ela não recorrer à tendência dela de, né, enfim, voltar aos condicionamentos que te obrigarão, eventualmente, aí no futuro, ao renascimento, né? Beleza, essa é uma pergunta interessante, muito boa, obrigado, viu? Uma ótima pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quero ouvir as 3 perguntas, depois eu vou respondendo, tá? De repente eu consigo fazer uma fusão entre elas, vamos ver. Vamos lá. A segunda pergunta, nós chegamos à conclusão aqui no grupo, que seria uma dúvida em conjunto, né? Sim. O que vem após Deus na sua compreensão espiritual? Espera aí. Repete a pergunta, por favor. Vem após Deus. O que teria lá após, né? Na sua compreensão. Mas, e tem alguma coisa para além de Deus? Essa é a dúvida de muitas pessoas, as pessoas ficam com isso, né? O que vem após Deus? Tem, né? Tem uma pergunta, que é uma pergunta que o Carl Sagan uma vez fez. Ele fez o documentário dele, Cosmos, na década de 80, e ele faz uma pergunta para as pessoas que acreditam em Deus, para os crentes, né? Uma provocação filosófica genérica, mas ele direciona ela para os chamados crentes. Então ele vai dizer o seguinte: se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Né? Ou então, as pessoas falam assim: se o Big Bang é o início do universo, o que havia antes do Big Bang? Não é assim? Eu pergunto isso daí. Então, de fato, é uma pergunta relevante. Por quê? Afinal de contas, se Deus criou tudo, quem criou Deus? O que tem antes de Deus que justifica haver Deus? Por que tem que haver Deus? O que justifica haver Deus? Tem alguma flutuação quântica, uma ebulição pré-existencial
que fundamente a existência de Deus, afinal de contas, o que está acontecendo finalmente aí nos bastidores? Que surge, de repente, esse ser, e afinal de contas, nós estamos pagando a conta, hein? Porque depois que Deus surgiu, olha aí, estamos aí, né? Nós surgimos também. E assim que nós descobrimos que nós existimos, pronto, já está o grande problema. O que fazer com isso? Porque, de repente, a pessoa chega à seguinte conclusão: eu não me lembro de ter tomado essa decisão de existir. De repente, eu descobri que existo. E agora eu tenho que lidar com isso. As consequências de existir não seriam tão graves se os sistemas de governo não fossem tão invasivos e me mandassem boletos para pagar todos os meses a conta de luz, o plano de saúde, o meu vizinho, que coloca o lixo dele na frente da minha casa e não na frente dele. Tem tantas variantes como consequência de existir. E isso tudo tem uma justificativa. Se Deus não existisse, possivelmente o meu vizinho também não. Segundo Paul Sartre, o inferno são os outros. Mas se Deus não existisse, o meu vizinho, que é um inferno na minha vida, não existiria. Então, o problema talvez não seja meu vizinho, mas seja o próprio Deus, que existiu antes dele e que gerou ele. Então, tem alguma forma de a gente fazer um reboot aí, um reset, quem sabe, talvez? Eu não sei. O que está acontecendo, afinal de contas? A gente poderia estender essa pergunta para essa direção aí, não poderia? Ficou bem melhor assim, bem melhor. Ficou meio... Mas eu não... como perguntaram uma vez para Jesus, mas você veio trazer a paz? Ele disse, tu dizes, eu vim trazer uma espada, a espada do conhecimento, que vai gerar tanto conflito na sua cabeça que você vai pensar, poxa vida, agora deu ruim, porque eu vou ter que lidar com isso. O conhecimento deixa a pessoa em conflito, porque o conhecimento ele vai pressionar a consciência a tomar atitudes em relação. E esse é um dos principais problemas de procurar conhecimento. Talvez o problema mais grave de procurar conhecimento seja justamente o fato de encontrá-lo, porque, de repente, eventualmente, isso acontece. A pessoa acaba se deparando com conhecimento. E, ao deparar-se com conhecimento, ele faz alterações estruturais nas margens de ondas previsíveis, o que significa obrigar a pessoa a ter uma atitude relacionada com o conhecimento. E o conhecimento tem esses efeitos colaterais. Então, a espada do conhecimento trazida por Jesus obriga a pessoa a ter um procedimento moral em relação a esse conhecimento. E isso é conflitante. Isso pode, eventualmente, produzir, antes da paz profunda, como consequência final, um grande conflito na cabeça da pessoa que está fazendo essa observação geral. Então, faz todo sentido ele dizer, tu dizes, tu dizes. Tu disse. Tu dizes. Então, a pergunta que vocês me fizeram, com a esperança de obter uma resposta, eu compliquei ainda mais, não foi isso? Então, a gente pode complicar essa pergunta a níveis estratosféricos. A gente pode fazer essa pergunta virar um caos total, tá? Agora, teria uma forma de a gente resolver a bagunça que a gente vai fazer depois, né? Porque se vai fazer bagunça aí, a gente tem que saber até onde essa bagunça ela é, até onde essa catástrofe é admissível, né? Para não incentivar a entropia a fazer os movimentos, né? Tem uma série na Netflix chamada O Problema dos Três Corpos. É um livro que foi escrito com base num postulado do professor Newton acerca dos movimentos dos corpos. Então, chama-se O Problema dos Três Corpos, que quando uma terceira força interage com duas forças previsíveis, as catástrofes admissíveis são imprevisíveis. Então, aí na série da Netflix, essa relação começa a comer, a devorar o mundo tridimensional, destruir tudo. Então, gera uma confusão. Quem quiser conhecer um pouquinho desse contexto aí, está na série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, tá? Bom, então, tá bom. Essa pergunta é uma pergunta bem curiosa e profunda, interessante, e, afinal de contas, a gente vai ter que fazer fofoca, porque nós vamos ter que
olhar pelo buraquinho da fechadura para ver o que estava acontecendo lá dentro da casa do vizinho, que deu esse rolo para nós aqui, né? Isso é praticamente fazer fofoca, gente. Poxa, mas aí, será que... Vamos lá, vai. Vamos ver com a terceira pergunta. Qual seria? Pergunta da Ari, que tem a ver Ah. também com isso. Quer que eu faça? Sim. Abriu o microfone. Mas é uma pergunta muito boa, tá? Desculpa, é só para um adendo aqui. Eu vou passar a fala, tá, Área? Essa é uma pergunta excelente, é uma pergunta existencial, ela está na cabeça dos principais pensadores da humanidade. Todo filósofo completo, em algum momento, vai fazer essa pergunta, tá? Então, se a gente conseguir responder essa pergunta aqui, vai ser um grande benefício para os pensadores humanos, para todas as pessoas, porque, de fato, é uma questão que está em aberto, né? E a busca por uma resposta considerável ou competente ou assim, coerente é um dos objetivos e metas, né, do exercício da filosofia. Então, quem sabe a gente não consiga contribuir aí, né, para o progresso dessa pesquisa, tá? Vamos lá na terceira pergunta para ver o que vai acontecer. A terceira pergunta. Reverência, Prabhu. Bom dia. Reverências, pranamos, namastê, Hare Krishna. Então, eu fico me perguntando, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui também vão perguntar comigo, né? Por que a gente chegou até aqui nesse conhecimento? Entendeu? Em específico, até nessa sala hoje, agora, né? Como é que é? Desculpa. Volta só um pouquinho, por favor. Gente, eu estou com o meu ventilador ligado aqui. Tá tendo interferência aí para vocês? Não? Tá bem. É porque eu não ouvi muito bem a fala da Área na primeira fala por conta do ventilador. Mas eu vou pedir para você, por favor, Área, repetir a primeira fala, por gentileza. Vai lá. Então, por que chegamos até aqui, nesse conhecimento? Foi um mero acaso ou há um propósito maior por trás disso? Ué. Bom, antes de nós chegarmos até aqui, nesse conhecimento, nós chegamos até aqui na forma humana. Nós poderíamos ser borboletas. Será que nós somos borboletas sonhando que somos humanos? Ou nós somos humanos que eventualmente sonhamos que somos borboletas? Nós poderíamos ser uma gazela, uma zebrinha. Os crocodilos, eles só parecem assustadores, mas entre eles, eles se amam, eles se acham lindos entre si. Então, quer dizer, antes de chegar ao conhecimento, nós chegamos à forma humana. O que justifica isso? Né? Se eu não estiver enganado, ou se estiver tudo em ordem, de acordo com a nossa observação, se a gente não estiver em estado de delírio aparente, nós estamos vivas, na forma humana. Imagine uma folha de grama. Uma única folha de grama. Só uma folha de grama. Pense numa folha de grama. Medite numa folha de grama. Agora, pegue essa folha de grama. Olhe para essa folha de grama. Contemple essa folhinha. É só uma folhinha. Não tem um valor relevante. Se você for ao mercado de ações e querer, na internet, vender essa folhinha de grama, dependendo de como você apresentar essa folhinha, você pode até vender. É verdade. Mas do ponto de vista técnico, científico ou dos valores naturais que tem essa folhinha de grama, afora a questão psicológica que você pode gerar para poder vendê-la, ela é irrelevante do ponto de vista do seu valor, até nutricional, que uma folhinha de grama tem pouca nutrição. Por isso que as vaquinhas, os bichinhos têm que comer muito, porque o valor nutricional é pequeno. Então, agora, se você pegar essa folhinha de grama e pegar a sua nave espacial e viajar no sistema solar, daqui até Plutão são aproximadamente, me parece que são 55 bilhões de quilômetros. Gente, é muita coisa, hein? É muita coisa. Para ir até a padaria já dá trabalho.
Imagina, 55 bilhões. Rosa, pega esse dado, veja quantos quilômetros da Terra até Plutão, por favor, só para confirmar. A gente é longe. Nem queira entrar nessa viagem, porque demora, viu? Mas olha só. Mas se você pegar uma nave espacial que faz dobras espaciais, dá para chegar lá em 1 segundo. Vamos usar a mente como laboratório. Já estamos em Plutão. A gente passou por Marte, pela Lua, por Saturno, por Júpiter, por Vênus, por Mercúrio, por todos os planetas. E agora nós estamos em Plutão. Passamos por todas as luas. Gabi, a distância... Rosa, fala a distância, por favor. A distância da Terra a Plutão é de aproximadamente 5,9 bilhões de quilômetros. A 5,9 bilhões de quilômetros. Então não é 55, é 5. Diminuiu o tamanho, hein? Ó, já dá para apostar aí, hein? Já dá pra... já dá. Ó, né? Mas aí a gente foi até Plutão e a gente pega a nossa graminha e nós não encontramos um único exemplar dessa graminha em nenhum local do sistema solar inteirinho. É tão rara, é tão especial que você vai olhar para essa folhinha de grama, você vai beijar ela, você vai dizer, eu te amo tanto, você é tão especial, você é tão rara, você é muito querida, você é única. E é só uma folhinha. Mas para você chegar a essa conclusão, você precisa ter verificado toda a vastidão ao redor e não ter encontrado nenhuma. E o sistema solar inteiro é absolutamente estéril nesse sentido, pelo menos até agora. Então, se uma folhinha de grama é tão rara, é tão especial a ponto de fazer uma pessoa se emocionar e chorar de ternura por saber que ela existe, o que é um paradoxo, o que não dizer de uma pessoa humana diante do espelho? Que choque é isso? Que complexidade é essa? O que está acontecendo, afinal de contas? Né? Então, antes de nós termos chegado a esse conhecimento, nós chegamos à forma humana. O que justifica isso? Né? Então, essa é uma pergunta muito interessante de ser feita. Se houver uma razão racional, se houver uma razão que fundamente as razões, então, qual seria a razão racional para termos chegado à vida humana? Mas espera aí, Devananda. Ué, tem um ditado lá na minha terra, e eu moro na roça. E lá na minha terra tem um ditado que diz, onde passa um boi, passa uma boiada. E também tem o TikTok da internet que mostra um pessoal derrubando cartas de baralho e o negócio vai vir uma coisa fantástica e derruba uma pecinha de dominó e o negócio não para. É satisfatório, é hipnotizante. Eu não sei se vocês conhecem esse negócio de TikTok. Acho que pouca gente que conhece isso daí, né? Vocês conhecem isso daí? Já ouviram falar nesse negócio de TikTok? O pessoal tá tudo doidão com isso daí, tá bem legal, né? Fazem várias coisas. Agora, vocês já viram esses vídeos que o pessoal coloca um dominózinho e solta a pecinha e a pecinha vai... Tem umas bolinhas também que eles fazem com bolinhas. Fazem vários brinquedos, né? Colocam umas bolinhas, as bolinhas saem andando e vai... Vocês já viram isso? Ou só eu que perco tempo com isso? Gente, que vergonha. Será que é só eu que faço isso? Mas eu admito, eu faço isso de vez em quando. É satisfatório. Eles passam, eu fico imaginando que eles devem passar dias para montar todas aquelas pecinhas. Imagine aquelas pessoas montando aquelas pecinhas. E quantas vezes deu errado? Primeiro para montar tudo. Depois para dar certinho. Eu acho que esses meninos merecem um like só por ter montado aquilo. É incrível aquilo. Para mim, eu acho aquilo uma obra de arte, sabe? Um exercício de genialidade. Eu acho esses meninos incríveis. E eu dou um like para eles, viu? Quando eu vejo, já dou um like logo. Porque eles merecem. Imagina montar toda aquela estrutura. Eu não sei nem se vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando? Sabem, né? Aqueles brinquedinhos que eles fazem.
põe vários dominós, assim, um atrás do outro, aí vai caindo os dominós, aí forma paisagem de coqueiro, pessoas e tal. Podia até... Ô, Rosa, encontra um desses vídeos para a gente colocar aqui depois, tá? Então, se passa um boi, passa uma boiada, se a coisa não tem fim, a gente poderia perguntar, por que nós chegamos a esse conhecimento? Peraí, mas antes de chegar a esse conhecimento, nós chegamos à forma humana. Por que nós chegamos à forma humana? Peraí, antes de perguntar por que nós chegamos à forma humana, nós existimos, porque se eu não existisse, eu não teria chegado à forma humana. Então eu existo. Isso é um problema, porque eu sou outro para aquele outro. E segundo o Sartre disse, e se o Sartre tiver certo, o inferno são os outros. Então eu sou um inferno. Eu devo ser um cão. Será que eu sou um cão? Porque para o outro eu sou o inferno, segundo o Sartre. Mas talvez o Sartre esteja errado. Então eu não sou. Agora, o meu vizinho certamente é o inferno para mim. Porque o inferno são os outros, não eu, claro, os outros. Os outros são a culpa, a causa dos meus sofrimentos. Os outros são o inferno. Eu não. Eu certamente não. Mas para os outros, você é o inferno deles, tá? É relativo. Agora, vamos torcer para que o Sartre esteja errado. Então, o inferno não são os outros, logo, eu também não sou um inferno para ninguém. Em tese, vamos apostar que ele esteja errado. Agora, o problema é que eu existo. E eu não posso negar isso. Tem pessoas que até tentam desistir da existência. Eles negam e tentam desistir de viver, ou tentam interromper a existência. É uma tentativa. Procede, justifica, se sustenta a tentativa, de fato é possível deixar de existir? Se eu quisesse deixar de existir, tem algum mecanismo que me permita não existir? Não quero mais existir. Eu existo, não tenho culpa disso, não pedi para existir, nem sei como é que foi que aconteceu e não quero mais existir. Por favor, libere o botãozinho aí que eu vou resetar. Quero deixar de existir. É possível, porque todos os efeitos colaterais são consequências do fato de eu existir. Se eu apertar o botãozinho e resetar e na existência eu não estiver presente, voilá! Todos os meus problemas foram resolvidos. É só eu deixar de existir. Os budistas têm um método para isso, chama-se Nirvana. Você pratica o budismo bem direitinho e a proposta final é que você deixará de existir. É uma proposta. Você pode aceitar ou não, mas é uma proposta. Se você quiser deixar de existir, então procurar saber por que você existe não é tão funcional, porque você já decidiu que não quer mais existir. Agora, supomos que você não tenha chegado a essa conclusão, supomos que você tenha... mas não é assim, né, Deus? Peraí, amigão. Tem um TikTok, tem um negócio da praia, pô, ainda dá pra, sabe, dá pra levar, tá ruim, mas tá bom. Então, eu quero continuar. Não tem o pessoal que fala, tá ruim, mas tá bom. Vai melhorar. Tem o pessoal que fala, tá ruim, mas tá bom, mas vai melhorar. Chama esperança isso daí, né? Mas tá bom. Ok. Vamos supor que você faça parte desse pessoal aí que tem esperança de que vai melhorar, né? Apesar de que agora o Trump está querendo pegar a Groenlândia. Doidão o Trump. Não vai dar certo, lógico. Mas, né, vai melhorar, ok? Ok. Ok. Vamos lá, Devana, fala sério. Muito bem. Eu quero existir. Vamos supor que você chegou a essa posição. Eu quero existir. Quero continuar existindo. Mas isso não resolve o problema do fato de eu existir e o rolo está aí. Né? Eu quero existir numa condição de felicidade. Ok, mas eu existo. Agora, vem cá. Como assim? Eu não me lembro de ter tomado a decisão. Eu quero existir. Eu passei a existir. O que aconteceu que justificasse eu existir? Como é que surgiu esse negócio aí? Eu estou aqui existindo e só isso? Não, gente, espera aí. Eu quero saber como é que foi. Ah, não, foi o seu pai, tá lá, tudo bem. Ah, então, ufa, tá, nossa, tá resolvido então. Foi meu pai e minha mãe que se encontrou e tal, fez amor e eu existi. Nossa, por um momento quase que eu fiquei confuso. Mas espera aí. Mas o meu pai e minha mãe
e passar a existir como? Aí começa o problema da sintaxe da regressão infinita de novo. Vai até o infinito. Vem cá. Tem uma forma de explicar isso sem cair na sintaxe da regressão infinita, onde não tem uma explicação plausível, racional, que justifique a existência, ao menos um instante? Não foi assim que a menina lá do Kid Abelha cantou? Será que existe alguma coisa que justifique a vida ao menos um instante? E eu estou contando as horas. Hã? Então, será que existe alguma coisa, em algum momento, ou algum instante, sei lá, alguma coisa que justifique a vida ou a existência, ao menos nesse instante? Será que existe uma explicação que justifique a existência? Porque depois que eu existo, aí começa. Eu vou existir e tal, pode ser uma graminha, uma borboleta, sei lá, uma zebrinha, entende? Tem gente, uma vez eu vi uma reportagem de um menino, uma criança, que cultivava minhocas, que ele morava na roça, e ele ajudava o pai dele a cultivar minhocas. Ele era apaixonado por minhocas. Amava as minhoquinhas, eram os bichinhos de estimação dele. E aí o repórter foi lá fazer entrevistas, por acidente, né? Por coincidência, era coisa de laranja, de frutas, era a reportagem. E aí o repórter caiu na tentação de perguntar para o menino o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele falou, uma minhoca. Como assim você quer ser uma minhoca? Eu quero ser uma minhoca. Aí ele explicou a função das minhocas, que as minhocas fertilizam os campos, que as minhocas fazem buraquinhos no chão para oxigenar as plantas, que deixam as flores bonitas. Fazia todo sentido ele querer ser uma minhoca. Gente, ser uma minhoca é uma coisa muito boa, sabia? O mundo, na verdade, ficaria estéril. O mundo, não existiria mundo, os seres humanos entrariam em extinção se não houvessem minhocas, formigas e cupins. Se os seres humanos entrarem em extinção, a vida continua normal. Os crocodilos continuam nascendo, as zebrinhas continuam andando nos pastos, os gaviões, os passarinhos, teabu, todo mundo vive. A vida continua normal. Se o ser humano entrar em extinção, a vida segue adiante. Mas se as minhocas, as formigas e os cupins desaparecerem, todo mundo morre. As minhocas são mais importantes do ponto de vista ecológico que os seres humanos. Então o menino tinha toda a razão. Eu quero ser útil para a humanidade. Então, quando eu crescer, eu quero ser uma minhoca. E você? O que você quer ser? Para ser útil para a humanidade e para o ecossistema. Tem opção. Pode ser formiga, pode ser cupim, pode ser minhoca. Também tem as abelhas. Gente, isso é, claro, é uma brincadeira, lógico. Bem, ainda bem, né? Mas o que acontece? Do ponto de vista técnico, se a gente fosse uma minhoca, não seria tão ruim assim em termos do altruísmo com o ecossistema. Mas nós somos humanos, estamos na forma humana, e isso tem um impacto. Então, eu existo, não sou uma minhoca, estou na forma humana. O que significa isso? Tudo começa com existir. Como foi que eu passei a existir? Justifica-se existir? Ah, tá aí. Eu bem que desconfiava. A minha mãe me dizia, menino, tu vai ver coisa nessa vida. Aí eu tô vendo coisa. Por quê? Olha só. Já sei o culpado. Foi Deus. Esse é o culpado. Porque foi ele que me criou. Foi ele que me criou. Foi ou não foi? Tem uns que falam que não. Tem uns que vai dizer que foi uma bactéria lá, que trombou na outra, que deu uma explosãozinha, negócio e tal, e foi e apareceu lá os macacos e eu tô aí. Eu tô desconfiado disso daí, porque um negócio meio difícil, né? Uma bactéria tromba na outra, dá uma explosãozinha, tem vem um elemento junto, vira um macaco, aí vira eu, tô aqui. Esquisito isso, hein? Pode ser que seja isso aí. Tem outro pessoal que fala, foi Deus, Deus te criou. Eu não sei. Vamos dizer que seja Deus. Vou apostar aí, vai. Eu posso apostar nas bactérias ou posso apostar em Deus. Mas aí a bactéria trombou lá, virou um macaco e virou eu. Beleza. Mas aonde que surgiu essa bactéria aí? Pô, essa bactéria, então, da onde que veio a bactéria? Aí volta de novo na sintaxe de regressão infinita. A bactéria veio da onde e tal. Então, se eu existo porque a bactéria
tropeçou, a bactéria tropeçou porque ela existia. Então, antes... Não, beleza. Então, vamos apostar em Deus. Vamos pegar nossa ficha e vamos apostar em Deus. Então, vamos dizer que tenha sido Deus que tenha me criado. Vou apostar nisso daí, hein, gente? Ó, mas não sei se estou certo na minha aposta aí. O que será? Quem aposta comigo aí? Vamos lá? Quem aposta aí junto? Agora é a hora de apostar. A gente vai apostar no trupicão da bactéria ou em Deus. A gente pode decidir aí, ó. Beleza. Vamos apostar em Deus. Foi ele que nos criou. Beleza. Aí começa a dizer, o que deu na cabeça dessa criatura? Gente, imagina que você é Deus. Estou aqui no Brahman supremo, absoluto, na luz total, estou bem. Estou boladão de bem com a vida aqui, estou só curtindo a vibe da vibração, da onda sonora e tal, da energia, das forças cósmicas naturais. Estou bonzaço, assim, estou suave na nave. Sou Deus, tranquilaço. Podia ser, vamos ser assim, não podia? Tranquilaço, de boa, na paz, na felicidade, não é não? Como é que você imagina Deus? Preocupado, ansioso, assim, né? O que eu vou fazer? Não, o que eu vou fazer no meu tempo livre? Ou você imagina uma pessoa assim, tipo, suave na nave. Se você fosse Deus, você queria ser uma pessoa hiperativa, cheia de trabalho, atividade, responsabilidade, conta para pagar, será o quê? Um universo para construir, aquela bagunça toda, aquela presepada toda? Ou você queria ser assim, tipo, suave na nave? Como é que você queria ser? Que tipo de Deus você queria ser? Se você fosse, qual seria a sua opção? Suave na nave? O pessoal gosta muito disso daí, né? De paz, sossego, tranquilidade. Evoluir para quê? Eu quero evoluir. Vou evoluir e tal. Estou evoluindo. Estou evoluindo, vou evoluir e tal. Alcancei a iluminação. Estou iluminado. Agora eu estou unificado com o absoluto supremo. Aí outra pessoa vem e pergunta para mim, como é que você está? Como é que está a emoção aí? Suave, naná, zen total. Não é mais ou menos isso? Ou eu estou teatralizando? Cadê a Carol Romano? Está aí? A Carol Romano ela é Não tá atriz. assim como. Será que eu estou delirando aqui sozinho? Vocês estão aí comigo. Acho que é mais ou menos isso que o pessoal fala, não é? Não é um quadro parecido com isso daí? Ou eu estou fugindo do roteiro aí? O que você acha aí, Ariana? É mais ou menos esse Então, quadro? Tá? a maioria, né? É um quadro assim, parecido com isso daí, né? Mas então, esse ser, essa criatura incrível, suprema, absoluta, Deus, estava lá, suave na nave, e de repente, não, está muito parado por aqui, não dá. Aí já não dá. Eu vou arranjar umas confusão para mim aí, vou arranjar uns conflitos aí, vou arranjar uns problemas aí, vou fazer umas presepadas para mim, vou criar alma. Vou encher de alma por aí. Elas vão ficar rezando para mim. Mas você aí, me ajuda aqui, ô Deus. Sai daí, pô, vem fazer alguma coisa aqui. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu catinguelê. Não, onde está Deus que não vê nada, não faz nada? Pelo amor de Deus. Bora, Deus. Vamos trabalhar que o povo está rezando aqui, o povo está pedindo que você venha fazer alguma coisa. Você fica aí, não vai fazer nada, não? Não é assim, reza, não é isso? Quando a gente reza, o que a gente está falando? Nós rezamos, eu vou rezar para Deus. Meu Deus, você e tal, eu quero agradecer você, porque estou com salário e tal. E, eu estou agradecendo, mas não vai baixar a guarda, pelo amor, não baixa a guarda, fica aí firmão, trabalha aí para o meu bem-estar aí, porque se baixar a guarda, atrapalha eu aqui, vai prejudicar eu, né? Então, vou ficar rezando, estimulando você, para você trabalhar bem, para manter tudo em ordem, porque eu não posso. Meu esquema aqui já está tudo dominado. Então, preciso que você trabalhe direitinho aí nos bastidores para dar tudo certo aqui. Então, segura a reza aí. Não é para isso que a gente reza? Para colocar ele para fazer o trabalho direitinho dele? É ou não é? Deus, seguinte, paz, eu tô com um problema aqui, um negócio aí, uma petição aí, agora outra lá, minha tia apareceu com um problema de saúde. Como é que a gente pode fazer? O que você pode fazer? Como é que a gente pode negociar? Eu rezo tanto, você trabalha tanto. Vamos lá? Vamos correr atrás?
Reza é praticamente isso. É ou não é? Não é dessa forma exatamente, onomatopaica, nessa dramatização aqui, mas se você colocar em miúdos, é praticamente isso, ó, meu senhor. Você tem tempo disponível, você tem recurso, vai, dá uma força aí, faz o que você pode aí, trabalhe um pouquinho por nós, não é não? Então, quer dizer, imagina que você é Deus, aí você vai criar almas, e são muitas, e elas vão ficar pedindo para você trabalhar. Você perdeu a sua paz, seu sossego. Tipo, você está suave na nave, apronta uma presepada dessa, começa a criar almas à torta e à direita aí, e depois elas vão ficar, mas poxa, você me criou, agora você tem que me amar. Lembra daquele bichinho do Família Dinossauro que batia uma panela na cabeça? Lembra que tinha um bichinho que batia na cabeça do dinossauro lá do pai dele e falava, você tem que me amar, você tem que me amar. Não tem esse bichinho aí que bate com a panela e fala, você tem que me amar, você tem que... Agora, tal, eu existo, você que me criou, agora você tem que me amar. Ah, não, o problema é seu. Quem mandou você me criar? Não tem filhos que falam isso para os pais? Ah, mas eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu tô bolado com a vida. Não é? Gente, ó, o caso é de chorar, mas vamos rir. Porque se a gente for levar a sério, é de chorar. O negócio é periclitante, é para chorar. Mas não dá nem para chorar. Tem hora que a dor fica tão profunda que tem pessoas que são assim. Você já viu esses fenômenos? Tem pessoas que, quando sentem muita dor, ri. A pessoa não chora, a pessoa ri. Ela ri porque está doendo, ela ri. Tem gente que é assim, que não consegue dizer, ah, está doendo. A pessoa sente tanta dor que ela chega a rir. Ri e chora ao mesmo tempo. Um sintoma da variação neural que a pessoa, ao invés de gritar, ela ri. Então, tem um estudo de sociologia que diz que se não houvessem palhaços e comediantes, o mundo já teria entrado em extinção. Porque os comediantes fazem a dor parecer tolerável, parecer vivível, parecer superável. Porque a gente diminui o valor da dor a ponto de ela parecer ser ridícula. E aí a gente consegue passar por ela. É uma psicologia altamente evoluída. Comédia é altamente evoluído. Gente, eu sugiro para vocês, peguem esses programas de stand-up que o pessoal fica falando palavrão, falando besteira, torta à direita, e fica ouvindo para você ver como é divertido, como você sai bem, como você sai melhor, como é gostoso. Esses programas, aquele negócio de pegadinha lá do daquele maluco que falou o pai, né? O pai, ó. O que é? Esqueci o nome dele aí. Ah, moleque! Um cara que fica fazendo umas presepadas aí, brigando com tendo confusão aí. Chega lá no Rio, ele foi fazer essa brincadeira no Rio. Bateu na porta de uma mulher, ela falou, eu sou o olheiro da quebrada, o seu portão tá velho. E a mulher era carioca daquela daquela típica mesmo. Foi uma confusão lá, mas foi muito engraçado. Eu fiquei horas rindo, eu chorava de rir, chorava. Eu literalmente chorava de rir. Eu esqueci de todos os meus problemas, todas as coisas que eu tinha que fazer, conta, não sei o quê, e só chorava de rir, ria. Então, a pessoa me visse naquela condição, falava, gente, olha, melhor eu procurar outra religião, porque esse devanando aí não está muito bem na cabeça, não. Eu faço isso escondido de vocês para não dar problema. Mas eu sugiro que vocês façam. É extremamente delicioso rir, chorar de rir das maluquices humanas é uma das terapias mais gostosas, gratuitas que existem. Rir, 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 rir. Então, a gente está rindo aqui dos nossos dramas, né? Da nossa, enfim, nosso grande problema que é a existência, né? Nós existimos, isso é um grande problema, então vamos rir porque o caso é de chorar. Agora, veja bem, nós existimos lá como consequência de Deus. Ele estava lá de boa, cara. Olha só, meu. Olha só a confusão que ele arrumou. Ele estava lá de boa, suave na nave, tranquilão lá, com, sei lá, com anjos, não sei quem, com âmbitos celestiais, aquelas nuvens de luz, aquelas árvores que brilhavam, a frutinha que não tinha caroço, tudo certinho. Aí, mas tá faltando alguma coisa aqui. O quê? Confusão, caos, briga, conflito, problema de família. Tá faltando rolo. Mas então, como é que a gente vai fazer, Deus? Porque tá tudo certo aqui. Não, vamos criar almas.
Eu já sei, já tem tudo planejado. As almas tudo perturbadas, tudo sequelado, tudo doidona, cabulosa. Eles vão brigar, fazer guerra e vão ficar rezando para nós. O que vocês acham? Aprovado. Projeto aprovado. Pô, será que foi isso? O que aconteceu na cabeça dessa pessoa que teve a ideia bendita de criar almas, como nós, por exemplo? E podia não ter esse problema. Você está na sua casa, você está de boa, aí você fala, mas está muito tranquilo aqui. Vamos criar uma confusão aqui. Você pega uma marreta e pá, quebra o cano de água. Aí começa a sair água para tudo quanto é lado, e molha o seu telefone, suja o seu tapete, não sei o que, a confusão, aquele rebu, quebra a parede, não sei o que. Você faz isso? Você tem esse comportamento? Se você tivesse como, você não seria doidão, loucão? A pessoa olhava aqui e falava, rapaz, aí, penso aí, esse camarada aí, como é o nome dele? Aí o fulano tá, mas ele tem problema de família, negócio de trauma de infância, o que está acontecendo com ele? Se você fizesse esse negócio aí, o pessoal ia querer entender a sua lógica, né? A lógica da sua dinâmica, ou não seria assim? Você está lá com o seu almoço na mesa, tudo prontinho, delicioso, uma saladinha lá, um negócio de um pudim, né? Sei lá, uma Coca-Cola bem geladinha com gelinho, com limão, sei lá, um negócio de umas batatinhas fritas, quem sabe, né? Um negócio, uma coisa muito boa, gostosa, todo mundo, uma delícia. Você está sentadinho para comer com os amigos, falando, não, vamos alterar isso aqui, está muito certinho demais. Tá, não, está muito certo demais, está entediante. Vamos jogar uma areia aí, vamos trazer um porco aqui para sentar com a gente na mesa. Então, traz a vaca também, coloca todo mundo para dentro e vamos arrebentar logo de uma vez. Ah, aí o seu vizinho olha, gente, olha lá aquele... Rapaz, o que aconteceu ali? Ah, é coisa de infância, olha. Aquele ali morava na roça quando era pequeno. E aí começa. Os vizinhos vão achar estranho, não vão? Não é assim? O que você acha? Se você visse o seu vizinho se comportando dessa maneira, o que você diria? Rapaz, olha, eu achei que eu tinha problema, mas eu estou até bem, eu tô até bom na minha cabeça. Olha, olhando para o meu vizinho, eu era feliz e não sabia, agora eu já sei. Só por olhar o meu vizinho, eu já sei que eu estou bem. Né? Agora imagina Deus. Vamos imaginar que Deus fosse nosso vizinho. A gente não faz essas loucuras. A gente não faz essas doideiras. Mas aí, a gente olha para o nosso vizinho Deus, olha, está lá suave na nave, tranquilo. Aí daqui a pouco ele começa a criar almas, que começam a fazer uma confusão, um negócio de tal e guerras. Mas a gente olha e fala, mas puxa, por que ele fez isso? Agora está lá, tem que ficar toda hora correndo atrás e fazendo um serviço e todo mundo falando na cabeça dele, o cara não consegue nem dormir. Por que não consegue dormir? Olha lá, o rapaz está dormindo lá, vai dormir. Agora rezou para Deus, falou, ó Deus, cuida de mim enquanto eu estiver dormindo. Pô, o Deus não pode nem dormir mais, que tem que ficar cuidando do cara. Que isso, gente? Podia dormir, agora não pode. Tá pior que o Devananda, pelo amor de Deus. Esse aí se complicou mais que eu com o Devananda. Eu pelo menos eu durmo. Só acordo de madrugada. Mas esse daí, nem de madrugada dorme. Aí, como é que fica? O que deu na cabeça de Deus? Se nós fomos criados por ele, tem que ter uma explicação para isso, ou ele está boladão, doidão. Talvez seja isso. Que ele está querendo confusão. Arranjou ou não arranjou? Tá que ele arranjou umas confusão aí ou não? O que você acha, Eric? O Eric está aí assistindo a aula. O que você acha, Eric? Você acha que ele arranjou umas confusão aí ou não? Deixa eu ensinar ele só a ligar o... Ah, arranjou, né? Você, se fosse Deus, arranjaria essa confusão para você ou não? Não, eu não. Não. Ia passar batido. Você ia passar batido, né? Você ia ficar suave na nave, não ia? Aí tá. Mas esse daí, Deus não passou batido, não. Ele arranjou confusão para ele. Então, a pergunta que a Ariana está fazendo, se a gente for usar uma sintaxe de regressão infinita, a gente vai ter que entrar na mente do Criador, na mente de Deus. Primeiro, a gente vai ter que partir do princípio de que ele é real, ele é existente. Dá para fazer isso.
depois a gente vai ter que entrar na mente dele para saber dele o seguinte: o que é que há? O que é que está se passando por essa cabeça, Senhor? Ou seja, vem, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e fala todas as suas mágoas para mim, porque de repente a gente pode evitar de ele criar novas almas. A gente pode aliviar o problema que ele está. De repente ele está um pouco confuso, ele está, sei lá, acelerado, 220, está milhão. Né? A gente pode chegar lá, ó, chega de pantufa, diminui, relaxa. Ó, já está com essas almas aí? Já está bom. Vamos parar? Vamos respirar? Vamos fazer um pranayama? Vamos fazer uma meditação aí? Vamos parar com esse negócio de fazer alma? Gente, vem cá. Você quer conversar? Você quer um carinho? Você quer um abraço? O que está acontecendo com você? Para de fazer alma, pelo amor de Deus, criatura. Está dando muita confusão. Tá assim, ó. Tá congestionado. Então, se a gente pegar essa terceira pergunta, a gente dá para fundir ela com a segunda. Por quê? O que é que havia antes de Deus que deixou ele boladão assim, para ele fazer almas? O que foi que aconteceu lá no mundo dele lá, que ele deu essa maluquice, essa explosão de fúria ou então de euforia, essa bipolaridade nele que pá, explodiu e saiu almas. E aí está nós aí como resultado desse evento, desse cataclisma, dessa, né? Esse evento cósmico universal. O que aconteceu? Antes de Deus, ele mexeu com a cabeça dele. Oh, peraí. Ah, dá para mexer mais, hein? Dá para ir mais longe. Por quê? Como nós falamos, se Deus existe e se ele criou tudo, quem criou Deus? Porque quem criou Deus deveria saber que ele ia aprontar, porque ele ia criar almas. E a gente está pagando a conta aí, hein? Você está existindo. Não está um pouquinho, de vez em quando você para, você não pensa, putz, mas que isso, cara? Que confusão é essa, meu? Vocês passam por isso? Agora não mais, né? Porque antigamente tinha muita gente que parava e pensava assim, putz, mas o que é o mundo, cara? Explica a grande fúria do mundo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Explica a grande fúria do mundo, porque Deus deu uma explosão de euforia e surgiu almas. Aqui estou eu, como resultado dessa explosão de euforia criativa. Aí tá meio embaçado aqui, tá? Ó. Então, Deus poderia ter tido uma explosão controlada, sem essa confusão, sem o mal, né? O negócio de guerra, essas coisas, doença. Podia ser um negócio mais organizado, vai, vamos falar sério. Porque, olha só, imagina que você é Deus. Você vai criar as almas, vai dar todo esse rebu que deu. Você poderia pensar, não, gente, calma aí. Não. Vou dar uma ajustadazinha, vou criar as almas, beleza, mas vou deixar eu criar as suaves. Não vou fazer vizinho perturbado que tem cachorro que late de madrugada e o cara fica atiçando os cachorros para latir e eu não consigo dormir aqui. Não, eu vou fazer tudo suave. Deus não poderia ter feito tudo suave? Já pensou se ele tivesse feito tudo suave? Tranquilinho? Você não teria problemas hoje. Mas como ele fez a coisa do jeito que fez, tu tá aí enrolado do jeito que tá. Tem gente enganando a gente. Olha a nossa vida como tá. Mas se você quiser alguém para quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Não é? Tem gente que está do mesmo lado que você, haha, mas deveria estar do lado de lá.
Tem gente enganando a gente, tem gente que não sabe amar, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Chama esperança. Mas o caos está aí, o rebu está aí, a confusão está aí. Ameniza, ameniza. Mas o caos está aí. Porque, olha só, vamos ser racionais, vamos pensar. Isso aqui é exercício de pensar. Se eu sou Deus, qual é a vantagem de ser Deus? Está aí, ver o futuro. Ah, eu vou ver o futuro então, pô. Pode ver o futuro? Eu sou Deus, pode? Tem no meu currículo aí, na minha maquininha de Deus aí, pode? Tem autorização para ver o futuro? Pode ver o futuro, você é Deus. Então tá, vou ver o futuro. Beleza. Vou criar as almas, hein? Pode criar, você pode, você é Deus. Ó, então vou criar agora, hein? Pode, pode. Mas dá para ver o futuro antes, para ver o que vai sobrar para mim depois? Pode ver o futuro. Ah, eu vou ver agora. Vou não. Não tem ideia. Não vou. Ah, mas não vou mesmo. Parei. Parei antes de... Você não pararia? Se você fosse Deus e visse no que ia dar, você pararia ou não pararia? Alto lá. Hã? Alto lá. Pararia no começo. Alto lá, meus. E aí o que acontece? De repente não deu tempo. Na hora que a internet dele tá meio bugada, tem um hacker mexendo lá, o vizinho que fez o gato, aí desacelerou. Na hora que foi ver o futuro, deu uma interferência lá, uma imagem. E aí, quando ele viu, já tinha saído as almas. Porque na hora que ele falou, vou criar, já começou o processo. Aí, na hora que ele foi checar o futuro, já tinha. Aí, pode ter sido isso aí. Daí ele se arrependeu. Ah, mata! Vai! Afoga todo mundo aí! Não temos negócio do dilúvio? Quem já ouviu falar disso daí? Do dilúvio? Todo mundo já ouviu falar. O que é o dilúvio? Não foi lá, a teoria vai dizer que o Deus ficou lá, mas putz, deu ruim. Ó, deu ruim. Não, mas deu ruim, mas já está aí. Tá aí, mas eu posso acabar com tudo. Eu sou Deus, eu sou cabuloso, eu sou. Opa, caiu o negócio aqui. Fui falar aqui, eu caí. A garrafa caiu a garrafa. E é água, hein? Aí eu já tive uma ideia. Eu vou derrubar a água neles. Eu vou afogar todo mundo, esses cão aí, esses filhos do Satanás. Vai. Fazer uma Joga limpeza, água né? em todo mundo. Mata todo mundo afogado. Vão tirar só um para ver se tem salvação aí. Pegou um lá. Falou, vou tentar de novo, hein? Mas eu tô boladão aqui. Se vacilar, agora vai ser água, não vai ser fogo. Eu meto fogo em todo mundo. Eu mando praga, eu meto fogo, eu rebento. Eu tô... Ó, não tô bem, hein? Eu não tô bem, não. Então vê se não vai aprontar comigo dessa vez, porque acabou a minha água aqui. Ó. Agora só sobrou o isqueiro. Eu comecei a... Tô radiado. Gente, desculpa aí, tá? Desculpa aí, mas olha só. É porque tem uma tese sobre Deus que fala que ele vai vir na frente, que ele vai ficar super enfurecido e vai meter fogo em todo mundo, vai queimar todo mundo, vai matar com fogo. Possivelmente porque com água não deu certo. Matou, voltou a virar essas pragas que é de novo. Agora é fogo. E depois o que vai ser? Mas, cara, antes de já meter fogo, ele falou, escuta, meu, não vai, tá bom, mete fogo nessas daí, acaba tudo nas pragas mesmo, uns cão mesmo. Agora, é o seguinte, não faz mais não, pelo amor de Deus, porque ó, já acabou a água, acabou o fogo, o que vai fazer agora? Vai pegar o quê? Não tem mais nada, o estoque de destruição acabou. Melhor para, não faz mais alma nenhuma, não, vai, porque tá dando muito trabalho na pessoal
do pessoal aqui, tá querendo fazer greve, porque toda hora tem que fazer limpeza geral e tal, e vai, não sei o quê. É água. Acabou. Oh, meu Deus. Dá uma folga aí para a equipe da manutenção, porque não tem água, já o fogo já está com. O que que ele vai? O próximo matança seria com o quê? Porque vai ser com fogo, né? O apocalipse vai ser fogo, vai meter fogo em todo mundo. A próxima matança é qual? Se você fosse Deus, se quisesse matar a humanidade inteira, vou acabar com esse Satanás de uma vez só. Vamos matar todo mundo. Criei uma praga, eu criei uma praga. Não quero mais. Vou acabar de novo. Já, água, acabou, meu senhor, derramou a garrafa. Fogo, lá não tem mais, não tem, só tem, gastou tudo a gasolina que tinha aqui, o combustível. O que tem aí? Procura alguma coisa e vão matar, vão acabar com esse povo aí, porque é tudo umas pragas, um satanás. Eu faço tudo direitinho, arrumadinho, parece filho, né? Que a mãe chega, entrega o quarto tudo arrumadinho de manhã, aquela coisinha linda, bonequinho aqui e tal, e pá, aquela coisa toda. E quando chega à tarde, parece que tá passou ali uma manada de javali dentro do quarto. Aí a mãe chega, seus filhos de um cão, seus satanás. Mãe nordestina que faz isso. As mães paulistas não fazem. As mães dela. Agora, a mãe indiana anda até com um pauzinho na mão. A molecada apronta igual os capetinhas, né? Então, o couro tem que comer. Será que é isso? Entende? Então, se Deus vê o futuro, ele já podia ver que a gente ia virar as pragas que nós viramos, que a gente ia dar trabalho, que a gente ia aprontar. Ele já poderia ter pensado assim, das duas, uma. Peraí. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eita, mas vai dar ruim. Mas espera aí. Se eu colocar um negocinho aqui na cabecinha deles, para não dar tanto ruim. Eu só dou um negócio aqui, uns parafusos aqui, aperto um aqui, pego um fiozinho dali, faço uma gambiarrinha aqui e solto, vai ficar bom. Não vai dar esse problema para mim, beleza? Cada um na sua, vou ver aqueles filhinhos lindinhos, fofinhos, que gracinha, olha a coisinha mais fofinha. Bem, meus filhos, eu amo vocês, que coisinha. Olha que lindinho, ela não faz nada de errado, que coisa maravilhosa, que coisa, que essa menina é meu orgulho, que coisinha fofa, olha, educadinho, gentil, cheirosinho, mas tá de parabéns. Não sei, é bom ter filhinho assim? Quem gosta de ter filhinho assim? Quem que gosta de ter um filhinho que é um capeta, um satanás que sai, derruba, bate, pega o gato, não sei o quê, e tal, e mete fogo na cara? Quem quer ter um filho assim, endemoniado? Então, eu acho que ninguém quer ter. Por que Deus, na sua imensidão de sabedoria, não pensou que podia mexer no negócio ali, dar uma arrumadinha e soltar as crianças no jardim, sabe? Sem o problema de se envolver com Satanás. Quando o Satanás chegar, tá querendo me enganar? Não. Show, Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Aí não teria problema lá do Satanás com a maçã e a gente tava de boa aqui, mas não. Tinha que se coligar com o Satanás. Desde o começo, já coligou com o Satanás. E aí, o que deu? Tá aí. Veja a nossa vida como está. Tem gente enganando a gente. Será que é isso? Bom, então a gente precisa ver. Estamos aqui, né, brincando aqui com tudo, né, para ver como é que está a situação. A gente precisa saber quem criou Deus, nas condições em que ele existe e por que ele criou. E se ao invés de ter criado alminhas com comportamentos, podia ter criado outro tipo de alma também, né? Não poderia ter sido igual a gente. Então, a gente vai lá nos regressos infinitos e a gente pensa assim: quem calibrou Deus para ser assim? Será que tem como recalibrar ele para as alminhas saírem dele já mais ajustadinha? Tem que sair mesmo esse jeito de que tá ou dá para dar uma melhorada? Se você fosse um engenheiro para calibrar uma turbina de eletricidade,
Vamos supor, você é um engenheiro elétrico. Aí a turbina está soltando eletricidade e que pega fogo nas casas. Você é um engenheiro elétrico, você pensa, será que tem como eu calibrar essa turbina para ela sair numa quantidade que chega lá nas casas sem causar incêndio? É assim que um engenheiro vai pensar, não é? Uma barragem de água. Está saindo muita água, está matando os cachorrinhos no jardim, não sei o quê, aí afoga o jardim das pessoas, as pessoas também estão andando de carro e vem água. Espera aí, tem como a gente melhorar a vazão de água para não soltar tanta água para as pessoas poderem ter pelo menos um jardim em paz? Para não precisar vir um negócio de chorrada toda hora? Tem, é só, então bora, vamos fazer, ué. Vamos pensar no bem-estar da humanidade, das pessoas e tal. Então, se nós fôssemos engenheiros de Deus, se você fosse um engenheiro de Deus, se você fosse um técnico, engenheiro de Deus, e você tivesse o poder de calibrar Deus, a mente de Deus, na hora de criar, você iria lá e daria um ajustezinho para a hora que as alminhas saíssem dele, saíssem mais arrumadinhas, sem criar tanto confusão? Se você tivesse esse poder, você o faria ou não? Resolveria o problema da existência toda, da humanidade inteira, né? Já que a gente quer resolver um problema da humanidade toda, às vezes a gente pergunta assim, o que você quer? Qual é o seu grande sonho? Eu assisto muito, eu gosto muito de entender a cabecinha das meninas, né? Como é que funciona a cabecinha delas? Então, tem esses programas de Miss Universo, e tem as entrevistas. Daí o repórter vem e pergunta, o que você gostaria de fazer pela humanidade? São meninas inocentes que têm um textinho decorado, né? Aí fala, eu gostaria de poder ajudar todas as pessoas para o ecossistema, os peixes, o salmão não está conseguindo fazer migração, eu estou muito preocupada com os salmões. Outro dia, uma menina falou uma coisa tão engraçada que eu, assim, achei tão encantador a inocência dela, que eu, assim, fiquei encantado. Ela é uma menina linda, linda, linda. E a cabecinha dela é de uma criança de 15 anos, né? Ela devia ter uns 19, mais ou menos. E aí ela falou que estava muito preocupada com o problema da migração dos salmões, que ela, se fosse candidata, ela ia usar uma parte, se ela vencesse, ela ia usar uma parte do dinheiro para fazer um sistema de irrigação para facilitar, ela ia mudar a rota do rio para o salmão poder conseguir chegar mais cedo lá na fonte, para ele poder se reproduzir mais, para ter mais salmões, porque ela, quando sai com os amigos, ela gosta de comer atum. E aí, os amigos comem atum e tal, o pessoal passa atum vem do salmão, acho que é, né? Aí passa no pão, tem um monte de gente que gosta de comer sanduíche de atum, essas coisas. Ela falou que, como ela estava se tornando vegetariana, o que ela ainda consumia era sanduíche de atum, que atum é peixe, é considerado que é meio que frutos do mar, né? Para algumas pessoas. E aí ela estava muito preocupada com a extinção dos atuns, porque como é que ela conseguiria continuar sendo vegetariana se não tivesse atum? Então ela ia pegar parte do dinheiro dela do concurso, que ela ia mudar a rota do rio para os salmões chegarem mais cedo lá na fonte para reproduzirem mais, para não ter extinção de atum, para ela conseguir fazer a migração dela para vegetariano. Eu fiquei olhando assim, eu voltei, né, ao vídeo, e ela falou com tanta naturalidade, com tanto sorriso. Depois ela ficou olhando para o repórter, assim, piscando. O repórter olhou assim e disse, tá aí uma boa causa. Então, parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, mas é como as pessoas dão solução para a humanidade, né? Como elas se preocupam com o bem-estar dos demais. Então, agora imagina que você ganhou na grande loteria, ganhou no concurso, e você pode usar os recursos para fazer uma mudança, para resolver todos os problemas da humanidade. Qual seria a forma mais rápida de resolver isso? Resolver na mente do Criador. Porque é ele que cria tudo, como cria. Então, se a gente corrigir na mente do Criador o problema, resolve tudo aqui. É assim ou não? Está aí a nossa missão, hein? Será que a gente dá conta? Ajustar o Criador para que ele crie as almas mais calibradinhas. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso daí, tá? Bom, pelo menos a gente já tem um plano, a gente não tinha. Agora a gente já sabe que tem que fazer alguma coisa.
Beleza. E aí vai na sintaxe da regressão infinita de novo. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Ah, foi o Deus de Deus. Então vamos lá falar com o Deus de Deus, porque esse Deus aqui está fazendo alguma coisa que está dando rolo lá. Vamos lá. Aí, o Deus de Deus. Mas escuta, e aí? Você e tal. Então, mas espera aí, você é o Deus de Deus? Sim, sou eu mesmo. Mas então, quem é o seu Deus? De onde você surgiu? Ah, tem outro Deus. E aí, isso vai até onde? Sintaxe de regressão infinita de novo. Então, a gente está meio que num beco sem saída aí. O problema principal começa na mente de Deus, porque nós existimos como consequência da existência dele, e ele nos criou. E antes disso, deve ter alguma coisa aí que justifique isso, que foi a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta e a segunda pergunta, a terceira pergunta é uma extensão da primeira. Entendem? Compreende isso, Ariana? Você entende isso, Brenda? Conseguem perceber que a segunda pergunta, que é o que havia antes de Deus, e como é a sua pergunta, Brenda? Brenda faz a sua pergunta, a Ariana faz a sua pergunta. Prestem bem atenção na relação que as duas perguntas têm, porque uma pergunta é a extensão da outra. Vai. O que vem após Deus? O que teria após? Após significa antes dele, né? Isso. O que vem após Deus é a praga, ou seja, Porque, por exemplo, a gente está olhando de outra perspectiva, né? Então a gente tem que. é, Tá. nós estamos olhando do ponto de vista ascendente, então seria após. Do ponto de vista da relação oposta, seria descendente, o que vem após. Do ponto de vista descendente, o que vem após Deus são as almas. Mas O é grande porque. problema é que depois. Sim, mas é porque a maioria está muito distante de Deus, então diz após, ele pergunta um. Não, o normal é fazer a pergunta do ponto de vista ascendente, o que vem após, no sentido do que é o que é antes, né? Do ponto de vista dele, o que vem após ele são as almas e os problemas que ele vai ter e as técnicas que ele vai usar para acabar com elas, que é inseticidas que ele vai usar. Primeiro ele vai usar água, depois... Aí tá aí uma coisa, inseticida. Ele poderia também, a próxima, a terceira seria com inseticida. Ao invés de fogo, vai com inseticida, né? Afoga, tira o ar, afoga todo mundo com ar. Tem ar, dá para usar o ar. Terra, não, já foi usado. Água, né? Fogo, ainda tem terra e ar. Soterra todo mundo. Ainda dá para fazer 4 extinção ainda. Um com água, um com fogo, soterra todo mundo e tira o ar de todo mundo, afoga todo mundo. Dá, O ó, fogo é o quê? Explosão nuclear. sei lá, cara, você tem que soterrar todo mundo, tem que ser com terra. É. Então, foi uma extinção com água, vai ser uma com fogo, tem que ter uma com ar e com terra, para completar o ciclo. Mas se a E gente o conseguir éter chegar... também. Ah? O éter também. Mas como O é que som vai causar destruição com éter? destruir com o som, que todo mundo fica doido e mata todo É mundo. só colocar uns punk boladão aí que já destrói todo mundo. Já deixa todo mundo assustado. Você não está percebendo, David, que já está acontecendo com o éter? Talvez já esteja em andamento esse projeto aí, viu? Ó, O éter está agora... acontecendo há muito tempo. Não, gente, mas vocês viram que, olha só, ainda não teve com terra, porque não tem, né? E não teve ainda com o ar. Se a gente chegar em Deus antes de ele criar novas almas, a gente pode impedir essas hecatombes aí, esses apocalipses aí ainda. Hein? Dá para salvar um bom bocado aí ainda. Nós não tem mais como salvar porque o fogo vai comer. Mas os próximos ainda a gente consegue, de repente, salvar aí, tá? Que faz uma Mas olha audiência só, de Deus urgente. então, o que vem antes de Deus, ok? O que vem pós Deus. Aí agora faz sua pergunta, Ariana. Então, por que chegamos até aqui neste conhecimento? Foi um Então. mero acaso ou há um propósito maior por trás de tudo isso? Então, porque nós chegamos até aqui. Aí vamos olhar lá para trás, de onde que a gente veio para chegar até aqui, a gente veio de algum lugar. Vai mexendo lá e encontra Deus. Daí, você vem da onde? E por que você está fazendo isso daí que está fazendo? Porque agora está... Então, é a mesma pergunta. São duas fases da mesma pergunta, entendem? Agora, a pergunta da Vânia. Gente,
Vamos se acalmar, gente, vamos respirar, porque a coisa já está complicada. A coisa já foi, ó, não adianta chorar o leite derramado, já foi feita a confusão, a gente já está metido nessa confusão aí. Vamos agora fazer uma terapia de, sabe, de ocupacional para a gente esquecer de tudo isso daí, porque essa coisa é muito grande, não tem como resolver esse problema aí grande aí. Já está do jeito que está, a coisa já está rodando já desde que você nasceu, já tem muita gente que já nasceu aí já antes, milhões de vidas aí, desde a eternidade já está esse rolo, vai querer mexer nisso aí agora? Vamos fazer uma coisa por nós, não vamos tentar pelo menos sair daqui, porque aqui o fogo vai comer tudo. Então vai ter fogo. Então antes que o fogo chegue, vamos cair fora daqui, porque vai pegar fogo aqui. Então, quem ficar, infelizmente, vai fazer o quê? Tal, aquela coisa toda, um protocolo, tal, Groenlândia, aí deu nisso. Mas, peraí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boas vibrações no coração do Trump para ele esquecer a Groenlândia. Sabe? Se interessar por outras coisas, de repente aparece lá, sei lá, uma coisa diferente lá, um negócio de uma criança com um poema que fala, ele vai se interessar por, sabe, ONGs de criança. Vamos ver se dá certo aí. Mas a questão é a seguinte, vamos dar um jeito de sair daqui, porque a coisa vai pegar fogo de qualquer jeito. Já está programado que vai pegar fogo, não é? O Apocalipse não é esse? O que está escrito lá no Apocalipse, Vânia? Vai ser como é que vai ser a coisa? Não sei explicar, mas seria uma grandíssima tragédia para destruir tudo, né? Com o quê? Nós, Mas a gente, as pessoas seriam destruídas com o quê? Com qual recurso? Com cacete, porrete, pá, uma por uma? não sei como que a humanidade seria destruída. O que está escrito lá no livro lá, Rosa? O que eles adotaram lá? É o livro do Apocalipse, né? O Apocalipse. Hanuman, você sabe como é que vai ser? Alguém sabe? Ah? Fogo. Eu acho que ele deve fogo, né? Fogo, chuvas de fogo, lavas, rios de fogo, tipo vulcões para toda parte, pá, fogo. Primeiro vai vir as pestes, as pragas, né, que vai dar doenças, as pessoas, aí o pessoal estiver meio zoadinho, aí vem o fogo e finaliza tudo. Guerras, fome, doenças, desastres naturais, aí depois vem uma batalha final, aí depois vem o julgamento final, e depois o novo céu. E o fogo? No final do Que hora? O fogo não chega nunca, não? O fogo está nessas guerras aí. Olha, Tá eu bom. encontrei. Aí chover fogo do céu. Fala, David. Eu encontrei uma informação aqui, Apocalipse 16.8. O quarto anjo despejou sua taça no sol, ao qual foi concedido queimar os seres humanos com fogo. Ih, meu Deus. Agora ficou sério. Espera aí. Eu consegui aqui uma descrição. Guerras, fome, doenças e caos, terremotos, incêndios e fenômenos naturais extremos, escuridão, estrelas caindo, o sol se apagando, os 4 cavaleiros do Apocalipse, guerra, fome, peste e morte. E aí vai dele completo. Não, primeiro vem aquela história, né? O primeiro tipo mundo foi destruído pela água. É tipo um ringue, né? A pessoa leva várias, depois vem um, pá, derruba o cara de uma vez. Vai ser com fogo. Lê de novo, David. O primeiro mundo foi destruído pela água, o segundo será destruído pelo fogo. O quarto anjo despejou sua taça no sol, ao qual foi concedido queimar os seres humanos com fogo. Você vai ficar aqui para ver isso daí? Aí o que acontece? Essa já é a questão da Vânia. O que eu faço quando eu estou sozinha para ocupar o meu tempo bem, para garantir que eu vou cair fora daqui antes que o fogo chegue? É isso, Vânia?
Porque assim eu faço a prática do Mahamantra, mas assim, se tem outra meditação, outra prática, pensamentos E altruístas. você quer se ocupar no Mahamandra, você quer fazer ocupação? Não, a gente vai responder sua pergunta tecnicamente, nós vamos dar um cursinho de como usar o dia a dia. Está na pauta, inclusive, né, David? Né? É o curso de discípulos. Tá. Como a pessoa deve fazer no dia a dia para adaptar as funções do dia a dia para ser bem preenchido, para optimizar a produtividade, para gerar bastante combustível, porque quando você for abandonar o corpo, vai ter uma reserva de combustível para uma propulsão para você se lançar fora daqui, porque aqui, segundo aí, o que está escrito aí, vai ser tudo no fogo. Você quer sair antes, não é isso? É tipo, mais ou menos isso, né? Então, a gente Sim. vai fazer o negócio lá do curso, a gente vai apresentar para vocês, tá? A gente está fazendo uma simbiose aqui de dois conceitos, tá? Mas a gente vai ter, tá bom? Tá na pauta, inclusive, é que nós estamos, como vai ter algumas iniciações, né? As pessoas estão entrando, então nós vamos apresentar já a nossa organização em termos para os estudantes, os pesquisadores que já entram na parte interna da nossa egrégora, da nossa comunidade, que já são os discípulos estudantes. Depois tem discípulos pesquisadores, e aí depois tem os libertadores, que são aqueles que se tornam mestres e professores dentro da escola, para ensinar os demais, né? Então tem uma graduaçãozinha aí que a gente vai apresentar um plano, né, de movimentação para esses pensadores que querem obter os conhecimentos necessários para saberem como sair do ambiente de incêndio e também como ensinar outros a encontrarem a saidinha para saírem antes que o fogo pegue, entendeu? Se alastre por total. Mas a situação é mais ou menos isso daí, né? Olha só, a pergunta da Vânia já é mais prática. Significa, como sair dessa confusão? A pergunta da Brenda e da Ariana está relacionada com como é que a coisa chegou no ponto em que chegou, né? Nós não respondemos nada hoje, hein? A gente só aumentou o nível da dificuldade das perguntas. Não sei se vocês perceberam. Né? Exatamente. Criamos mais confusão aí. Então, eu acho que seria interessante uma série de 3 finais de semana para responder individualmente cada uma dessas perguntas, porque o que nós fizemos hoje aqui foi só bagunça, né? A gente só fez confusão. E agora a gente precisa dar um jeito nesse caos aí. O que vocês acham? Né? Então, vamos então, fazer uma série de vídeos para dar um complemento aí, porque isso tem que, né, ter uma resolução, tem que ter uma finalização, não pode ficar assim aberto, porque a gente fez bastante confusão aí. Será que a gente vai dar conta de arrumar essa bagunça aí? Vamos embora. Qual é a nossa missão? Destrinchar essas perguntas aí. E, olha, se a gente tiver chance de dar um ajustezinho na mente do Criador para ele ou não criar mais almas, ou criar almas já arrumadinhas, se a gente tiver nesse caminho essa possibilidade, será que a gente vai usar? Eu acho válido. É uma grande responsabilidade, mas pode ser. Se temos essa oportunidade, vamos seguir, né? Já pensou? Já pensou crianças nascerem livres de câncer? Seria um bom ajuste, hein? Não? Será que seria uma coisa boa para a humanidade se as crianças pudessem nascer livres de doenças? Será que você, como mãe, se tivesse o poder nas mãos de dar uma ajustadazinha na mente do Criador para as crianças humanas nascerem sem doenças, será que você resistiria à tentação de dar um ajustezinho lá? Se você entra num hospital cheio de crianças com câncer, que são umas coisinhas inocentes, com os olhinhos assim, olha,
Você olha para todas aquelas crianças com um amor de mãe sobre elas. Se você tivesse o poder de libertá-las todas das doenças, você o faria ou não? Mas aí, se a gente também entra na lente de Deus, também fica complicado. Se a gente olhar como Deus e ver que, na verdade, o ajuste está nas almas e não na lente dele. Olha, Como você me ficaria? lembrou, você me lembrou, você me lembrou uma pegadinha que eu assisti. Eu gosto muito, eu falei, né? Eu gosto muito de assistir esses pegadinhas assim que eu fico rindo às vezes, né? Para poder, olha, o meu trabalho, a matéria-prima do meu trabalho são os sofrimentos humanos. Os seres humanos chegam a mim assustados, com medo, ansiosos, cheios de conflitos, e aí eles entregam a mim essa carga, esse peso, essa matéria-prima. Eu preciso reciclar essa matéria-prima, reorganizá-la, limpá-la, deixar ela funcional, e o ser volta ao mundo calmo, seguro, respirando, caminhando, produzindo, vivo, saudável, feliz. Essa é o meu trabalho. Então, a matéria-prima que chega até mim são os seres humanos em estado de aflição, sofrimentos. Eu trabalho com sofrimentos humanos e tem muita coisa aí, entendeu? Tem coisas que vocês são poupados, tá? Porque vocês não trabalham nessa área. Mas a gente vê muita coisa por aí, tá? E aí eu preciso esquecer um pouco isso daí. E eu faço como? Eu fico vendo essas pegadinhas, essas coisas bobas que me fazem voltar a ser um ser humano bobo. E aí essas bobagens me libertam. Então, como é que eu me liberto dos sofrimentos? Sendo um ser humano ingênuo e inocente, vendo coisas divertidas e engraçadas. E será Mas que não Deus a fez ponto, isso? mas não a ponto de delirar somente nisso. É uma terapia, tá? Tem um tempo de validade. Porque a diferença entre a droga e o remédio é a quantidade utilizada, tá? Então, pode se transformar também em intoxicante. Uma pessoa 2, 3 horas ali só vendo bobagem, sem produtividade, aí já é outra coisa, entendeu? Agora, vamos lá. Eventualmente eu faço isso. Aí essa colocação que o problema está nas almas, é um tema do assunto que me lembrou uma pegadinha que aconteceu na Bahia. Eu estava procurando uma explicação, uma metáfora para esse problema aí que normalmente as pessoas apresentam o problema como o problema do livre-arbítrio joga sobre as almas o ônus da responsabilidade, entendeu? Então, você tem Deus e as almas. Quem é responsável por isso? Você joga sobre as almas, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, você desce o cacete nelas, é elas que são o problema, e aí é só matar depois com um dilúvio, com um fogo, com, sei lá, que outra coisa, entendeu? Então, eu estava assistindo a televisão, vendo lá, programa lá, e assim, tinha dois caras, um cara grandão, desse tamanho, um cara negro, assim, fortão, acho que era lutador, sei lá, alguma coisa, com um facão desse tamanho, assim, parecia uma espada de São Jorge, vendendo coco na beira da praia, com uma caixa de isopor, cheia de coco, gelado, 50 centavos. E do lado dele, um senhor, todo arrumadinho, com um carrinho bonitinho, todo enfeitadinho e tal, novinho, água de coco, R$ 3. E o cara do lado, coco gelado, 50 centavos. É assim, a plaquinha estava lá. A pessoa chegava para comprar, olhava assim, água de coco, R$ 3, tudo limpinho, arrumadinho e tal. Quanto que é água de coco? R$ 3. Moço, quanto que é o coco gelado? 50 centavos. Ah, mas aí não, né? Vou comprar com você. Olha só a exploração, a inflação, o capitalismo. Isso aí é coisa lá na época era quem era? Era o Reagan, Ronald Reagan, que era o chefe lá do negócio da guerra do Iraque. Acho que era, não sei, o pessoal lá que estava na época era o Ronald Reagan, não, foi o Bush que entrou no Iraque. Não, esse negócio é problema do Iraque. Aí, tá vendo só? Olha aí, a inflação chegou aí, ó. A guerra do Iraque, do Golfo Pérsico lá, o Bush. Aí, na época era o Bush, não era o Trump, né? Era o Bush. É o Bush, isso é problema do Bush. É com certeza é o Bush que está infiltrado aí no Brasil já. Aí vou comprar de você o coco gelado, 50 centavos, vou ajudar o trabalhador, o cara honesto. Agora você aí, ó, com esse negócio aí da inflação aí, ó, vai pro cão você. Aí vai no cara e pega o coco gelado. Não fala,
O senhor não fala tudo isso, claro, mas as expressões é mais ou menos isso. Olha assim, leva um choque, né? R$ 3, água de coco. Aí vai e pega o coco 50 centavos. Aí o cara, o grandão lá, o facão, o negão desse tamanho, parece uma montanha, pega um coco gelado e dá para a pessoa e coloca, a pessoa pega assim, sem o canudinho. Aí a pessoa fala: "Ah, me dá um canudinho?" Aí fala: "Ah, se quiser canudinho, pega aí." Aí o cara pega um canudinho e sai. Aí quando ele vai chupar, não tem água dentro. Tá seco. A pessoa olha para ele e fala: "Mas esse coco tá errado, tá com problema." Aí o cara olha assim e fala: "Que problema? Não tem água." Aí o negão fala: "Você é doido, velho? O que está escrito na placa? Coco gelado. O coco está gelado ou não está?" "É, o coco está gelado." "Ah, você quer o que mais?" Aí o cara fica chateado, vê aquele negão daquele tamanho com um facão, ele desiste. Relaxa. Ah, você pô, realmente você tem razão, o coco é. Você quer água? A água é com o cara aí. Eu só vendo o coco. Aí, não, pois não, pode chegar aqui, eu tenho água de coco. Aí dá aquela confusão, você vai vendo. Daqui a pouco, enquanto o pessoal tá assim, se lamentando, não sei o quê, aquela coisa. Aí chega um anãozinho, perninha tortinha, uma cabeça bem grande assim, e aí com uma cesta cheia de coco, usado, já bebido, zerado, né? Aí ele chega no negão e fala: "Aí, ó, ai, tá cheio ali um lugar, tá cheio, ó, pega esse daí que eu já vou lá buscar mais, hein?" Daí o pessoal vê aquele anãozinho sacaneando, pegando coco já bebido, usado, trazendo pro negão. Aí o negão pega, dá uma limpadinha no pano assim: vai lá, amigão, vai lá, parceiro." Aí coloca dentro, joga um gelo por cima. "Ah, agora eu vou arrebentar de ganhar." Aí o negão pega: "Quanto que é que tal aí?" "Ah, dá R$ 2 para mim, tá bom." Uma cesta de aí, pega R$ 2, dá pro anãozinho. O anãozinho sai todo feliz. A pessoa, quando vê aquilo, sai correndo atrás do anãozinho para bater no anãozinho. É muito engraçado porque o anãozinho vai correndo com aquelas perninhas: "Oh, socorro, socorro, pega aqui, seu trapaceiro, sem vergonha." E joga o coco no anãozinho, e tenta passar rasteira no anãozinho. Teve um que conseguiu dar uma rasteira no anãozinho, coitado. Rolou assim, saiu rolando, desse tamanhozinho o anãozinho. Aí o anãozinho falou: "Não, mas é a pegadinha." "Pô, mas é pegadinha, pô, mas você tá vendendo coco." "Não, não, não. Quem tá vendendo coco é o negão lá." "Não, é você, anãozinho, você é o cão, a culpa é sua." Quer dizer, eu fiquei, tá aí o que nós fazemos com o livre-arbítrio. Nós jogamos sobre as almas a responsabilidade da culpa. É fácil, é um anãozinho. É só correr atrás e jogar o coco em cima da cabeça dele. A alma é mais fraca. Como é que você vai dizer que Deus tem responsabilidade nesse assunto aí? Você vai levar né, um chega para lá. Então é melhor já jogar o coco na cabeça do anãozinho, que ele vai fazer o quê? Então é melhor matar a alma, queimar, jogar incêndio, fazer de tudo com ela, que ela vai fazer o quê? É um anãozinho, não dá conta de nada. Então vamos jogar em cima da alma a responsabilidade. A culpa é da alma, claro. É mais fácil assim. Entendeu? Isso é o conceito de livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio significa: anãozinho do cão, tu vai levar um cacete agora. É mais ou menos a mesma coisa. A culpa é sua. E aí o negão fica lá, o cara tenta olhar pro negão: "E aí, amigão? Você não sabe ler, não, amigão? Tá falando o que aqui? Coco gelado. O coco tá gelado, então você quer o que aí? Vai." Aí alisa o facão. Quem que vai entrar numa? Agora o anãozinho veio com as perninhas tortinhas. Ah, então tá. Corre atrás do anãozinho. Mas não, tá resolvido o problema. Entendeu? Então, a gente vai ver isso daí, entendeu? Nós vamos dar para analisar o conceito de livre-arbítrio, teoria felônica, tudo isso daí que vão tentar responsabilizar a alma por ser esse satanás que ela é. Mas será que realmente essa teoria procede? Será que a alma realmente é responsável por isso? De fato, o que está acontecendo? Entendeu? Você pediu para existir, você tem responsabilidade, você decidiu existir? Não. Você existe sob essas condições.
E você é responsável pela variação possível das suas incompetências, das suas falhas, das suas incapacidades? Talvez sim, mas em que nível? Absoluto? Não, porque você existe como consequência de uma existência anterior, não porque você decidiu isso. Então você não tem, talvez, responsabilidade integral. Alguma sim, porque o anãozinho lá estava participando da sacanagem também, ele merecia mesmo, chega para lá, mas não que ele era totalmente responsável por isso. Então, será que você tem, é correto jogar sobre você o ônus da total responsabilidade do mal? Ou haveria uma corresponsabilidade aí? Será? E aí a gente vai mexer nos assuntos para ver até onde a gente consegue chegar, né? Entendeu? Basicamente, esses temas são os temas que nós elaboramos na nossa série, da nossa escola, chamado o Tratado do Teorema dos Sonhos, o TTS, são os temas da nossa escola, na verdade. E nós nos dedicamos a dar explicações para esses assuntos e explicar ao público em geral o que aconteceu na cabeça do Criador para as coisas ficarem como estão e os motivos que justificariam conciliar o problema do mal com a existência de um Deus perfeito. Tá? Para finalizar aqui a minha fala, Dave, coloca a música. Rosa, você conseguiu um videozinho do Dominó? Ela me passou o link. Passou? Então vamos ver os dominózinhos primeiro e depois a gente vê a música. Mas para finalizar aqui a minha fala, eu quero lembrar vocês que essa pergunta é uma pergunta muito antiga. Ela já existe desde o período helenístico, que é do período pré-socrático na Grécia. Os filósofos no redor do mundo todo já falavam sobre isso daí. E tem um deles que é muito famoso, chamado Epicuro. E ele faz a seguinte colocação: se Deus é bom, se a natureza dele é boa, se ele é perfeito, inteligente, benéfico, gentil, prestativo, cuidadoso, amoroso e capacitado, então por que tem que haver o mal? Por que o mal existe? Então, as perguntas que vocês fizeram aqui na sala, o pensador Epicuro já fez há 2.700 anos atrás. E os filósofos da humanidade se dedicaram para tentar explicar isso daí. E a gente se dedica a explicar isso daí nas nossas salas, conhecidas como as salas do tratado. Então, a gente vai trazer um pouco dos temas das nossas salas internas para aqui a sala dos mantras. Nós temos convidado as pessoas para se interessarem pelos conhecimentos, porque nas nossas salas nós tratamos desses assuntos. Por isso que os nossos alunos, que são participantes das nossas salas, são tão, assim, saudáveis do ponto de vista da gestão emocional, são pessoas de alto nível de conhecimento e são pessoas com perspectiva de futuro, porque têm conhecimentos. Na medida em que vocês se interessam pelos conhecimentos, nós conseguimos transmitir os conhecimentos para vocês. Mas tem que haver um interesse por eles. E parece que está dando certo, porque essas perguntas são relativas a pessoas que começaram, então, a se interessar pelos conhecimentos, e não apenas por rezar para ocupar Deus em atividades. Que é uma fase diferente, né? Tá bom? Ariana, você quer comentar alguma coisa? Vânia, vocês estão com a mão levantada? Querem falar alguma coisa ou já passou? Licença, Prabhu. Então, eu estava interpretando o que o senhor estava falando e eu estava pensando aqui, de repente seja para isso que estamos aqui, né? A minha própria pergunta já responde, como despertadores de alma, para auxiliar essas outras almas que não têm conhecimento e nem consciência que estão fazendo errado. Que nós também passamos por isso, né? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das peças da engrenagem. Embora a engrenagem possua outras peças assim, relevantes, essa é uma das peças principais, sim, sem dúvida. Esse é um dos motivos assim, consideráveis dentro do contexto, tá? Bom, então agora nós vamos ver... A Vânia quer falar? A Vânia. Quer falar de novo, Vânia? Não, obrigada. Ah, ok. É que a mão está levantada por isso.
Pode compartilhar, tá, David? Eu acho que agora a gente pode encerrar a gravação aqui, para a gente não ter conflito, né, com o YouTube. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.